espiritual. Falamos até então sobre a cura interior e guerra espiritual. Esses temas estão correlacionados naquilo que envolve a nossa fé, a nossa luta diária contra principados e potestades. Satanás, nessa guerra, ele quer destruir a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções. Então, essa guerra ela é travada nesse campo. Essas aulas estão publicadas no YouTube, é sempre bom ir, ver, rever, para entender aqueles princípios, principalmente os princípios finais lá, os 15 minutos finais, onde nós concluímos e trazemos os princípios, porque aqueles princípios se aplicam a tudo que nós vimos dos 7 pecados capitais e das 7 virtudes capitais que combatem esses pecados. Esses pecados são como vírus, né? Como doenças, como armas que Satanás nos usa para nos tentar, para nos enfraquecer, para nos destruir. E o Senhor, com sua graça, nos deu a fé, só que a fé sem virtude ela é morta, né? Pedro diz, né? Acrescentai a vossa fé virtude. Essa fé precisa ser desenvolvida, essa semente precisa crescer e desenvolver. E a gente trabalha esta fé, trabalhando nela para que ela seja forte, vigorosa nas virtudes, né? Oi, princesa, tudo bem? Ah, obrigado. Vamos aqui ver se os irmãos estão espertos. Os irmãos lembram os 7 pecados capitais? Quais são? Primeiro, soberba. Qual é a virtude que combate a soberba? Quê? Ops! Piedade, você falou? A humildade? Tá certo. A soberba é esse amor próprio, desenfreado, que despreza o amor de Deus, né? Despreza. E a humildade é esse amor de quem se despreza em favor do outro. É o amor de Cristo. Qual foi o segundo? Segundo pecado capital? Avareza? Avareza. A soberba ela começa a se materializar agora. E agora esse coração soberbo vai buscar prazer, poder, sentido naquilo que se tem, né? E dinheiro é poder, é esse desejo de ter, né? O que combate a avareza? Qual a virtude? Ixi, pode falar forte. Pobreza de espírito. Pobreza de espírito, que eu apliquei bastante o desapego, né? Tem que desapegar, né, irmão? Tem que desapegar. Terceiro pecado capital, que o demônio quer destruir a nossa alma, inveja. O que combate a inveja? Contentamento. Ah, irmã, tá na colinha aí. Tá aí na colinha. Contentamento, né? Ser satisfeito em Deus. E tudo que Ele nos deu, para que a gente não fique cobiçando coisas que Ele não nos deu. Quarto pecado capital. Quarto demônio que a gente tem que combater. A ira. Ixi. Essa tem que combater mesmo. Tá muito normal o pessoal ser muito irado, muito nervosinho hoje em dia, né? Tem que ficar calminho. O que combate a ira? A grande virtude da mansidão, certo? Quinto pecado capital. Aquele demônio desgraçado. Qual? Luxúria. A impureza sexual, ligado à impureza sexual. O que combate a luxúria? Ah, eu já falei, né? A pureza. Pureza. A impureza, a pureza, né? E elas, principalmente, através aí de uma virtude que é filha dela, né? A castidade. Que tanto o solteiro tem que viver, quanto o casado tem que viver também. E são aplicações diferentes. Aplicações, um se abstém e o outro se esforça para desenvolver. Dentro dos padrões de Deus, obviamente, né? Isso é santidade para nós, né? Sexto pecado capital aí. Quem falou? Gula, né? Quem combate a gula?
temperança, esse equilíbrio santo que tanto precisamos para não sermos escravos dos nossos desejos. O último, falamos na semana passada, pecado da preguiça, né? Ou desgraça. Os preguiçosos, com certeza, não vão herdar o reino dos céus, como diz a palavra. Qual é a grande virtude? Essa Deus tem falado muito comigo nas últimas semanas. Qual é a grande virtude que combate a preguiça? A diligência. A perseverança é filha dela. A diligência é esse trabalho duro, esforço. E a gente tanto necessita disso, irmão, porque às vezes a gente sabe muitas coisas, né? E a diligência é essencial para a gente voltar, para que a gente com força seja humilde, com força seja generoso, né? Porque às vezes a gente sabe um monte de coisa, assim. A gente sabe até explicar, mas a gente não tem força. A gente sabe que a oração tem poder. A gente não ora, a gente não tem força, a gente não é disciplinado, a gente não trabalha para isso, a gente não é perseverante no ensino, na pureza, na santificação, na oração. E sem isso, esquece, né? Deus, a gente viu que a preguiça não é bom. Todos esses pecados aqui, irmãos, é aquilo que nos destrói, que nos deixa escravos do demônio. Esses pecados aqui, a gente não pode negociar esses pecados em nossas vidas. Não podemos. Os irmãos perceberam que nesses estudos, esses pecados capitais, eles de fato são bem presentes em nosso mundo? São bem presentes, desde a soberba, quando eu falei. Se você quiser falar alguma coisa daquilo que se destacou, você pode falar. O que mais te destacou nesses estudos dos 7 pecados capitais e das 7 virtudes? O que mais te chamou a atenção? O que mais te impactou que você queira aí, em breves palavras, trazer aos irmãos? Fique à vontade. Está falando sobre a ira, mas que a ira santa é uma virtude. Sim. Ela descontrolada para mal e se torna perigo. A mansidão educa a ira para que ela se torne virtude, né? Isso te destacou mais, né? Porque ira também é... O reino dos céus é tomado por violência. Exatamente. É violência, mas assim, no sentido da virtude, de fazer o bem, né? Ok, isso que mais te chamou a atenção? O que mais? Mas, assim, no modo geral, dos 7 pecados capitais, foi o alerta para a luta da carne e do espírito. Amém. Porque em todos eles, essa luta presente da carne e do espírito. Porque a gente sabe que é assim, mas a gente tem que dar aquela hora do despertar. Olha, dependendo do que você está fazendo, fala, olha, eu estou lutando. Sim. É uma luta, com certeza. Como o Tiago falou, chama a atenção dele por isso é que, por mais que Satanás lance, de fato, essas setas inflamadas aí, a maioria das vezes, eu posso falar por mim, eu estou trabalhando para ele. Eu, por conta própria, sozinho, eu me rendo, me coloco em situações ali de ira, né, de soberba, né, de todos esses pecados aí, né. Deus nos dá as ferramentas, né, mas a gente tem que vencer a diligência que a gente deve ter na nossa vida na fé, que é importante também. Não é ser religioso, né? Mas é ser disciplinado na fé. Com certeza. E a gente abre mão disso e acaba se rendendo, facilitando as coisas. Sim. Exatamente, irmãos. E os irmãos perceberam que isso tem, de fato, enchido o mundo, esses pecados capitais. E, ao mesmo tempo, nós estamos nesse mundo e isso é muito presente em nossas vidas. Não no sentido de nos dominar, mas no sentido que a gente tem que lutar contra esses pecados todos os dias. Perceberam que, nossa, eu não sabia que era tão evidente isso. Que eu tinha que lutar tanto contra esses pecados. Porque esse é o ponto. E é entender que por detrás desses pecados tem uma ação maligna por detrás. Os irmãos percebem isso
ou não? Porque tem que perceber. Porque por detrás de todas essas setas, há uma ação demoníaca, maligna, para nos perverter a fé, para nos tirar do caminho da humildade, da pureza e da santidade. Obrigado pela participação, mas vamos avançar. Os pecados capitais, de fato, têm enchido o nosso mundo de miséria e enche a nossa vida de miséria, enche. O mundo, ele está desenhado, uma vez eu falei sobre isso, sobre guerra espiritual, que Satanás hoje tem pouco trabalho, já tem um gabarito pronto para que as pessoas caem nesses pecados, para que as crianças já caem nesses pecados, desde cedo. Desde cedo já tem ali um gabarito pronto, um esquema pronto, seja no comer, seja no pensar, seja aquilo que ela vai assistir, já tem um gabarito pronto para que ela caia no desejo desenfreado dos próprios prazeres, na soberba, para que ela se apegue à avareza, ao dinheiro. Já está pronto já, sem esforço já tem um gabarito pronto para que, se nos entregamos à gula, está pronto. Tem gente que leva isso para casa. O que você comprou? Eu comprei guloseimas. Olha que bonito, que lindo. E isso faz o que com você? Com a sua alma? Faz o que com o seu intestino? Faz o que com o seu cérebro? Você já parou para pensar? Você acha que isso não tem nada a ver com fé? É que eu não vou falar de gula de novo, nós já falamos de gula. Filmes e séries, às vezes a gente não acha que tem nada a ver. Vamos lá. Tá induzindo luxúria, tá induzindo gula, tá induzindo essas coisas. Não tem problema flertar com isso, não. Queridos, o mundo está desenhado. Existe um gabarito, bem forte esse gabarito, para nos fazer pecar. Lutar contra isso tem que ter muita força, tem que ter muita virtude, muita diligência. A perceber, porque dentro da diligência tem vigilância, nós vamos falar um pouco sobre vigilância, né, sobriedade, porque a vigilância ela é filha da diligência, mas tem que ter esforço também e trabalho para lutar contra esses pecados. Porque é por meio desses pecados que Satanás entra e perverte a nossa alma. Talvez você pense olhando para os pecados capitais, ou algum deles, vamos colocar, sei lá, o pecado da ira, né? Alguns pensam, eu sou assim mesmo, né? Eu vou ficar assim mesmo. Não, você não é assim em Cristo, ou você não vai poder continuar sendo assim. Você não vai. É preciso haver mudança, transformação. A lista dos pecados na Bíblia, é claro, daqueles que não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse 21, também no capítulo 22, fala daqueles que não estarão na nova terra e novos céus. É preciso haver mudança. Como Pedro diz, é preciso acrescentar à vossa fé virtude. Essa lista que nós estudamos é a lista dos perdidos, é daqueles que estão entregues a Satanás nessa guerra, é daqueles que estão sendo usados pelo Satanás para destruir a fé de muitos nessa guerra. E aqueles que vencem pela fé, é aquilo que vimos em 1 João. A vitória que vence o mundo é a vossa fé em Cristo Jesus. Essa fé que nos faz unir a Ele e nos assemelhar a Ele. Todas as virtudes que nós vimos, o que é? É a nossa vida de fé e de união com Jesus. Ele é o humilde, Ele é o pobre de espírito, Ele é o manso, Ele é o generoso. A gente precisa entender isso, irmãos. Entender que não há outro caminho da fé que não seja esse caminho das virtudes. A gente precisa trabalhar as virtudes que estudamos até aqui. Precisamos, porque senão nós iremos perder as batalhas contra nossos inimigos e a gente vai achar isso normal, e a gente vai fazer brincadeirinha com isso. Eu sou nervoso assim mesmo. Eu sou guloso assim mesmo. Eu assisto, não é tanto uma nudez assim explícita, mas um sensualismo eu não ligo de ficar assistindo isso em casa e vendo. A gente vai tratar isso como algo normal. E não é normal. Toda ação leva uma reação. Assim como tudo aquilo que entra pela nossa boca
causa uma transformação no nosso corpo. Você não controla isso. Você não controla isso. Simplesmente acontece e você é fruto fisicamente daquilo que você come. E a sua alma é a mesma coisa. Você não tem força o suficiente para controlar o como a sua alma vai reagir àquilo que você se alimenta dela. E eu vou falar muito sobre isso nesta manhã. Essa guerra espiritual e nossos sentidos. Não será publicado, mas eu peço a atenção dos irmãos. Se tiver alguma dúvida, peça para que eu volte. Guerra espiritual e nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? 5 sentidos. O primeiro? O quê? Visão. Pode falar alto, pode falar alto. Segundo? Pode ser olfato. Terceiro? Audição. Quarto? Paladar. E quarto? Quer dizer, o quinto? Tato. Exatamente. O Senhor nos deu esses sentidos para glorificarmos a Ele. Falando em ordem aí, visão, audição, paladar. Mas não apenas paladar. Falar. Não apenas aquilo que entra, mas aquilo que nós falamos. Tato e olfato. O Senhor nos deu tudo isso para vivermos a fé e glorificarmos a Ele. Para santificarmos nele através desses sentidos. É através desses sentidos ou dessas vias, dessas estradas, que nós devemos cuidar. E se não cuidar, é por essas vias que Satanás entra em nossas vidas e nos destrói. Como estamos cuidando dos 5 sentidos? É pela desordem desses sentidos que ele destrói. Lembra da queda em Gênesis? Não precisam abrir, mas nós já meditamos em Gênesis capítulo 3, verso ali de 1 a 6, onde fala da tentação de Satanás, principalmente ali com Eva. Ele tentou nos sentidos, pelo menos 4 deles. Primeiro, da visão. Vendo a árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, visão. Audição. Eva deu ouvido a Satanás. Satanás começou a falar assim: olha, não foi bem isso que Deus quis dizer. Foi isso que Deus disse. Que se você comer isso, vai acontecer isso. Não. Ouviu. Distorceu. Deu ouvido. Tato. Ela tocou. Deus falou: não tocareis no fruto. Mas ela tomou o fruto, tocou no fruto. E paladar, porque ela comeu. Tomou e comeu. Ela consumou. O tato consuma, né? Aí estão 4 sentidos que caracterizam a queda. Satanás tentou e nos tenta nesses sentidos. Todos nós, então, devemos vigiar os sentidos. Fechar as portas para o demônio não entrar, literalmente, em nossa casa. Porque se isso não acontecer, ele entra e destrói, como a gente já viu 3 vezes naquela parábola que Jesus ensina, aonde um homem forte expulsou um demônio, e esse demônio saiu daquela casa, e aquele demônio ficou aí andando para um lado e para o outro sem saber o que fazia, ficou meio entediado e pensou: vou voltar para aquela casa. Só que ele volta com mais 7 demônios, mais fortes do que ele, e ele encontra aquela casa sem diligência, sem visão, sem sentinela. Aquela casa bem de boa assim, ó, ornada, organizadinha, e ele entra naquela casa e destrói aquela casa. O estado daquela casa, da vida daquele homem, era pior do que o primeiro estado, né? E aquela casa, como eu disse, né, é a nossa alma, pode ser a nossa família, pode ser a nossa igreja. Isso se aplica desde aspectos pessoais, quanto aspectos relacionais e comunitários. Se a gente não proteger, se a gente não for vigilante, aquilo que entra
É aí que ele acha brecha para destruir, para perturbar as nossas emoções, para desequilibrar tudo. Então, os sentidos são os guias de nossa alma. Essa frase é de Leonardo da Vinci. Os sentidos são os guias, ou as fontes de nossa alma, são as estradas de nossa alma. Isso é muito bíblico, nós iremos ver isso, e eu já, com uns exemplos, né, já dá para entender isso. Depois nós iremos ver, se quiser já abrindo, Provérbios 4, nós iremos meditar aí em Provérbios 4, a partir do verso 18. Mas se atente, eu tenho pensado bastante sobre as mensagens que tenho compartilhado com os irmãos para os dias que estamos vivendo. Não simplesmente pensando de ser os últimos dias, mas de entender que essas mensagens se aplicam bem ao nosso contexto local, às nossas vidas. Eu creio que nada é mais importante do que a gente entender essas mensagens que a gente tem recebido. Desde novembro, isso inclui não apenas a EBD, mas também as mensagens da noite. A gente precisa se atentar a isso, irmãos. Quais seriam as mensagens mais importantes? Ou a mais importante para nossos dias? Porque sempre na Bíblia há uma mensagem importante para um povo, para uma era, para uma geração. Para o povo de Sodoma houve uma mensagem. Houve uma última mensagem para o povo que deveria entrar na arca, uma mensagem muito forte de vigilância. Houve uma mensagem para o povo liberto do Egito, rumo a Canaã, uma mensagem que o povo deveria ser diligente e pronto a obedecer. Mas houve uma mensagem, quem não estava pronto ficaria para trás. E para esse povo que foi peregrino no deserto, estava próximo à terra prometida, houve uma mensagem para esse povo, e esse povo não se submeteu a essa mensagem e não entrou da primeira geração. Foram entregues aos vários pecados, como vimos na semana retrasada. Um deles foi o pecado da gula, ao ponto do cemitério que o próprio Deus preparou para eles, tinha esse nome, daqueles que foram entregues ao pecado da gula. Houve um último momento no deserto, houve uma última mensagem. Qual tem sido a mensagem do Senhor para esses dias? Tenho convicção e clareza que as mensagens que temos compartilhado têm sido extremamente necessárias para esses dias finais e em nosso contexto. Ou seja, tem que ter vigilância, porque a nossa alma depende disso. Porque se a gente avançar sem a mudança, sem transformação, mesmo que Jesus não volte, o risco do nosso coração ser mais endurecido e a gente se tornar mais filho do inferno, se não houver uma conversão radical, é grande. O risco da gente cair num moralismo religioso, porque a gente gosta disso, é grande. É grande. Precisamos nos atentar a isso. A Deus que fala. Lembremos do que ele falou em Lucas 21, 34. Eu citei esse versículo em alguns momentos, né? Lucas 21, 34, o Senhor disse: acautelai-vos, tenham cuidado. Cuidado com o quê? Para que o vosso coração, o vosso interior, a vossa alma, não seja sobrecarregado. E ali ele está falando dos últimos dias. O que eu tenho que me atentar com os últimos dias? Cuidado com o coração, para que ele não fique sobrecarregado com o pecado da glutonaria, da gula, dos prazeres desenfreados, da embriaguez e com as preocupações mundanas, com as ansiedades e preocupações mundanas. É isso que você tem que se atentar. Jesus falou sobre isso, falando sobre os últimos dias. Cuidado! Porque é isso que importa, é como está o seu coração. Ele está convertido a quê? Aos prazeres. E ele diz lá, o primeiro pecado é da glutonaria. E depois ele diz das preocupações que nos levam à ansiedade e às perversões mais demoníacas de nossa alma. Cuidado para que aquele dia não te pegue como um laço, ele vai dizer. Tem que ter vigilância.
cuide, se atente. E qual é o ponto aqui, meus irmãos? Se atente para os sentidos. Se atente para os sentidos, principalmente para os 3 principais sentidos. O olhar, o ouvir e aquilo que falamos. Mais até daquilo que comemos, mas daquilo que comemos também. Principalmente esses 3. Tem que se atentar. Onde está o nosso olhar? Nós, como povo de Deus, a gente precisa compreender que esses pecados que estudamos não podem dominar. E se estão dominando, de vez ou outra, é porque nós não estamos vigiando os sentidos. É isso que Satanás mais quer. É assim que nos tornamos essa geração tão fraca na fé e no testemunho. Por isso somos tão derrotados nas batalhas diárias contra o mal. Os dias que a gente está vivendo são dias bem difíceis. Bem difíceis. Não porque a circunstância é difícil, a circunstância é até tranquila, nunca foi tão tranquila, comparado às gerações passadas. Mas por que são dias tão difíceis? Porque nossos sentidos não estão bem guardados contra os nossos inimigos. Somos uma geração fraca, doente e morta espiritualmente, emocionalmente abalada. Por conta disso, há uma epidemia de fraqueza espiritual, gerando doentes espirituais e emocionais como nunca antes. Por isso é um dia tão difícil, porque nunca foi tão fácil ser fraco emocionalmente como nos nossos dias. Nunca foi tão fácil, melhor dizendo, nunca foi tão fácil. Então, nesse sentido, é um tempo muito difícil. Nunca foi tão fácil cair no pecado da glutonaria, da gula, da luxúria, dos pecados sexuais, da cobiça, de ficar olhando vida alheia. Nunca foi tão fácil. E achar que isso não tem nada a ver, pagar para ficar vendo isso, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil ser fraco espiritualmente. E nesse sentido, nunca foi tão difícil desligar o que tem que desligar para orar. Nunca foi tão difícil ter culto doméstico em casa. Parece que não dá para fazer. Não dá tempo, não dá. Parece que nunca foi tão difícil jejuar e orar. Parece que nunca foi tão difícil vigiar. Vigiar no sentido pleno. Fazermos vigílias. Parece que nunca foi tão difícil fazer isso. Essas disciplinas espirituais que são tão presentes em toda a história do povo de Deus, né? Por quê? Porque as nossas vias estão corrompidas. É bom a gente entender isso, porque é para esse mundo que Deus nos manda. Para essa geração. Para a gente ser luz. Para a gente ser forte no Senhor. Para a gente ser um canal de esperança nessas doenças mentais e espirituais, para a gente ser referência de força mental e espiritual, de fé e de amor, para a gente levar a presença de Deus para esses corações que estão sobrecarregados com os prazeres mundanos, com o pecado da gula e tantos outros. Porque sim, nós precisamos antes sermos curados, mas precisamos ser instrumentos de cura na vida de outros. Como que Deus nos cura, irmãos? Ele cura nossos sentidos. Cura interior foi a primeira aula. E a gente precisa se fortalecer no Senhor, como Paulo fala em Efésios 6, mais do que nunca, porque é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Nos fortalecer nele. Ele quer que sejamos fortes, como diz Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, não se fadigam, porque a sua força, a sua alegria, o seu vigor está no Senhor, somente no Senhor. É isso que a gente precisa. A gente está em guerra, não se esqueça disso. E é uma guerra pelos sentidos. Guerra pelos sentidos de nossa alma. Olha o que diz Provérbios 4. Todos acharam? Eu queria trazer essa palavra de introdução. Todos atentos comigo, amém? Vigilantes, atentos? Louvado seja Deus. Provérbios 4:18.
Mas a vereda, ou seja, o caminho, a avenida dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É uma progressão. O caminho do justo é uma progressão de luz, como diz Pedro, né? Não havendo essas virtudes em vós, e em vós não aumentando, vocês ficarão cegos. Ele fala isso na segunda carta, lá no capítulo 1, acho que é o verso 6 ou 7, onde ele fala das virtudes da qual nós devemos desenvolver. Vai brilhando. O caminho dos justos é esse caminho de luz, é esse caminho de revelação de Deus, de conhecimento de Deus, de vida na presença de Deus, e que brilha progressivamente, não apenas em nosso interior, porque esse caminho fala do nosso interior, mas também no nosso testemunho. Vós sois luz no Senhor. Agora o caminho dos perversos, como que é? É como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. É um caminho sem diligência, sem visão. É aquilo que falamos da soberba, que nos conduz à perversidade da mentira, aonde nós mentimos para nós mesmos. Se a gente não cuida do nosso coração, se a gente não é diligente nas disciplinas espirituais, a chance da gente estar tropeçando e não sabendo que está tropeçando é gigantesca. Porque a característica do ímpio não é que ele sabe que está tropeçando. Não, ele nem sabe em que tropeça. A pessoa tem ataques ali dos pecados capitais, não acha que aquilo seja um mal, às vezes tropeça, mas nem sabe que está tropeçando, nem sabe que está muitas vezes tendo uma comunhão íntima com os demônios, achando que está tendo uma comunhão com Deus. Como Jesus no deserto, onde ele foi tentado nos seus sentidos, por que não transforma essa pedra em pão? Parecia um anjo, Jesus estava com fome. E um anjo apareceu e ofereceu para ele um milagre de transformar a pedra em pão. Talvez a gente iria cair nesse pecado. Iria comer esse pão, iria orar, a pedra ia se transformar em pão, a gente ia comer e ia falar assim, nossa, graças a Deus por esse milagre. Talvez. Jesus não teve essa negligência, ele foi diligente, ele sabia ali a intenção do Satanás. Mas os ímpios, por isso que a gente tem que se atentar ao coração, porque eles não sabem em que eles tropeçam. Talvez nessa série que nós fizemos dentro dessa guerra espiritual, você foi convencido pelo Espírito Santo de estar tropeçando em áreas que você não sabia que estava tropeçando. Se isso aconteceu, glória a Deus por isso. Mas se toda essa série passou e você percebeu, não, para mim está tudo tranquilo, assim, eu acho que eu não estou tropeçando em nada. Liga o sinal da dureza do coração e busca o Senhor para quebrar esse coração de pedra. Verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Diligência, atenção. Vigilância, atenta para as minhas palavras. Inclina os ouvidos. Uma das principais vias da alma. Ouvido. Não os deixe apartar-se dos seus olhos. Mais uma via da alma. Olhos. Jesus quem disse, né? Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se forem maus, todo o corpo será mau. Não deixe de apartar dos seus olhos.
Guarda-os no mais íntimo do seu coração, do seu interior, do seu ser em essência. Por quê? Porque isso é vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Existem coisas que precisamos nos atentar que vão de fato mudar as nossas vidas. Vão de fato mudar. As nossas vidas são mudadas e transformadas por meio do nosso olhar e por meio do nosso ouvir. Existem coisas que, de fato, precisamos nos atentar. Mas para isso, nossos ouvidos, como diz aí o provérbio, os nossos olhos, nosso coração, ou a nossa mente, pode ser traduzida aí como pensamento, como mente, devem estar atento, diligente. Tem que estar atento. O salmista ora, né? Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar fala de visão, as maravilhas da tua lei. Hebreus 12, no verso 1, verso 2, ali a gente vai depois ler esse texto no final, onde ele diz que nós devemos olhar fixamente ou firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que o embaraço do mundo não impeça a gente de caminhar a fé, não trilhar esta vereda dos justos, essa vereda de luz. Verso 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque do coração procede as fontes da vida, do coração, do interior humano, da mente, daquilo que nós somos em nossa essência. Sobretudo o que se deve guardar. Algumas versões diz, acima de tudo, guarde o coração, acima de tudo que for fazer, pensar, agir, guarde o coração. Por quê? Porque é do coração que procede as fontes da vida, as fontes da alma, é do coração que procede os sentidos, as vias da alma. A gente tem que se atentar àquilo que entra e àquilo que sai. O que você tem dentro do coração? Como você age quando uma coisa sai ou não sai conforme você não tinha planejado? Como você age diante das situações difíceis da vida? O que tem entrado no seu coração nos momentos de provação? O que? Aí está a fonte, aí está o centro de nossas vidas. É ali que, lembra, desde que eu falei da humildade, a gente precisa ter pensamentos humildes antes de ter ações humildes. Ou seja, um coração humilde. Isso precisa ser resolvido aqui no nosso interior. Pensar corretamente em Deus e o que eu sou. Senão, a gente não vai agir bem nas situações. Verso 24. Desvia de ti a falsidade da boca, mais uma via da alma. Afasta de ti a perversidade ou a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente. Olhem o caminho justo e não se desvia desse caminho justo. Pondera a vereda dos teus pés. Pés aqui começa a falar de tato agora, de algo que você vai materializar, de algo que você vai materializar na sua vida. Pondera o caminho dos seus pés e todos os teus caminhos sejam retos, ordenados e não desordenados. Caminhos ordenados, irmãos, é o caminho das virtudes que nós estudamos até aqui. Esse é o caminho ordenado, tanto de nossa alma quanto de nossas ações, porque primeiro precisa entrar no coração, dominar o coração, para que dele a gente possa frutificar de acordo com essa fonte, de acordo com essa santa semente. Verso 27, ele termina: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé
Só trocar um. sentidos da alma que são mais fortes do que outros. O mais forte, de acordo com o ensino bíblico, possivelmente seja o da visão. Tudo começa com contemplação, com visão. Tudo na nossa vida começa com isso. Tudo. O mundo, ele está desenhado para nos fazer pecar. E como que o mundo nos faz cair nesses pecados? Corrompendo nossa visão. Nos fazendo olhar aquilo que a gente não deveria olhar. Dando atenção demais àquilo que a gente não deveria dar atenção, da qual nós ficamos às vezes irritados, indignados, frios ou gulosos, né? Basta chegar no estacionamento de um shopping, já tem uma foto gigantesca lá, de algum sanduíche, de algum McLanche feliz, e ainda te promete felicidade. Às vezes você chega naquele lugar e você não estava com vontade nenhuma de comer aquele negócio. Aí você viu, a boca até seca, o estômago ronca, o corpo reage. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Não é assim? Com outros também. Mas está desenhado, irmão. Está desenhado para nos fazer pecar. Os streams está desenhado. Mesmo que você não assista e que você fica ali passando, aquilo está desenhado para perverter primeiro a sua mente. Mesmo que você não vá numa ação mais pecaminosa. Aquilo está desenhado para perverter a sua mente. Os programas de TVs, desde os infantis até os noticiários, está desenhado para te fazer pecar. A audiência é precioso para eles. Sua atenção é preciosa, é o que dá mais dinheiro. Está desenhado para te fazer pecar. O que está entrando nos seus olhos? Mas sim, quem abre a porta para o pecado e os demônios somos nós. Apesar de estar tudo desenhado, mas quem permite somos nós. Quando nós não vigiamos os sentidos, quando nós olhamos assim, a gente acha que isso não vai afetar aqui. Quando a gente ouve, a gente, mesmo que não concorde, a gente acha que não vai afetar aqui. E afeta sim. Olha o que o Senhor diz, que a gente tem que guardar, né, o coração, em Filipenses capítulo 4, verso 8. Samuel, por favor, Filipenses 4, 8 é um texto bem conhecido dos irmãos e serve como base para a gente falar do coração e da mente. Filipenses 4, 8. Amém? Todos atentos aqui? Vigilantes? Olha o que o Senhor nos diz em Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento ou o vosso coração, o vosso interior, ou a vossa mente. Essas palavras estão correlacionadas, segundo as Escrituras. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão coração, ok? Ela está falando do nosso pensamento, da nossa intimidade interior, dos nossos afetos mais profundos, dos nossos desejos mais profundos, das nossas emoções, que são movidas de acordo com o nosso pensamento. E ele fala no verso 9, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, olha, igreja de Filipos, olha, Batista Central, olha o que vocês aprenderam. Mas como que a gente aprendeu? Por aquilo que vocês ouviram, por aquilo que vocês viram. Isso praticai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que? Pureza. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é puro, amável. Se tem virtude, se tem louvor.
Porque tudo é construído no pensamento. Tudo é construído no pensamento. Tudo. Qualquer coisa. Se alguém construiu esse banco, primeiro ele construiu isso na cabeça dele. Um celular. Qualquer coisa que alguém constrói. Antes se constrói aqui, né? Assim numa casa, primeiro se constrói na mente, se imagina, depois faz o projeto, aí depois aquilo vai criando forma, né? A gente precisa entender isso, por isso precisamos cuidar, acima de tudo, do pensamento que é influenciado pelas vias. Então, tudo que você faz foi pensado. Tudo foi pensado. Primeiro penso, imagino, depois eu faço. Você não é vítima do, aconteceu sem eu perceber. Não é. Você cai no pecado da gula porque você pensa sobre isso, você imagina, você sonha, você viu um comercial, você sentiu o cheiro, você planejou, você caminhou, você enfrentou fila das lojas americanas para promoção. Aquilo começou aonde? Nunca você pode dizer, quando eu vi eu caí. Caí no pecado da ira. Não. Primeiro você pensa, você imagina, você fica indignado no seu interior, você culmina aquilo. Se você não imaginasse, se você não pensasse, você não iria agir. Por isso, tanto marketing visual em torno dos pecados capitais. Uma simples loja de roupa, a gente tem que se atentar para que a gente não caia no pecado da luxúria e não cair na cobiça, de cobiçar a mulher alheia. Por isso há tanto apelo para que a gente caia na inveja e na cobiça. Por isso há tanto apelo para que a gente caia na gula e na bebedice. Por isso há tanto apelo para a gente cair na preguiça, à medida que a gente come e bebe e fica assim, sentado no sofá, assistindo milhões de séries. E assistindo todos os jornais e novelas, é apelos, seja preguiçoso, não lute pela fé, sente no sofá, comendo e assistindo aquilo que você gosta. Muitos apelos. Por isso tanto marketing. Jamais você cai no adultério, sem antes não olhar, não pensar, não imaginar, não criar um caminho para aquilo acontecer. Mesmo escondido ali, olhando no celular. O ladrão jamais rouba se ele não imaginou ter aquilo que ele quer roubar. Tudo é construído então no pensamento, irmãos. Por isso Paulo diz, nosso pensamento tem que ser puro, tem que ser santo, tem que ser bom. Nós temos a mente de Cristo, Paulo fala em Coríntios, no capítulo 2. Nós temos a mente de Cristo, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas Deus nos revelou pelo Espírito, e é Ele que nos faz conhecer as profundezas de Deus, nos faz conhecer Cristo, o seu amor. Ele nos convertendo a nossa mente, nos dando na mente o pensamento de Cristo. Paulo fala em Romanos 8, a gente tem que viver no Espírito, andar no Espírito. E quem anda no Espírito não cogita das coisas da carne, mas das coisas do Espírito. O que é cogitar? É pensar. É pensar nas coisas do Espírito. E aquele que anda na carne, ele anda por quê? Porque ele cogita, ele pensa nas coisas da carne. Porque tudo é construído no pensamento. Tudo acontece aí. Essa é a grande guerra espiritual no campo da mente. Esse é o trabalho do nosso inimigo, perverter a nossa mente com tanta imagem e apelo para a gente se prostrar aos pecados sexuais, aos pecados que pervertem a nossa alma, aos pecados de cobiça, aos pecados de inveja, aos pecados de luxúria, aos pecados da preguiça. Tudo isso é para nos distrair. Por isso, tantas distrações para nos contaminar, para nos deixar fracos. E quando a gente é fraco e não cuidar daquilo que entra, é ele que entra.
para destruir a nossa vida. Se a gente permite, se a gente não cuida daquilo que vemos, ouvimos, comemos, falamos e tocamos, entenda, a saúde da nossa alma depende do que tem passado por essas vias. Paulo disse bem claro aí o que tem que passar por nossas vias, por nossa alma, por nosso pensamento. Tudo que é aquilo que é puro, santo. Se há virtude, se há louvor, ocupe o pensamento com isso. Não fique solto, achando que vai aparecer alguma coisa ali para tirar você dessa mornidão, da preguiça e para te conduzir à piedade. Não, seja diligente. Seja diligente. Outro texto que eu queria compartilhar com os irmãos, em 1 Pedro 13. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 13. 13. 1 Pedro, não 1 Pedro 13, 1:13, entendeu? 1:13. Olha o que ele diz aí. Por isso, cingindo o vosso entendimento, cingindo os vossos lombos, algumas versões vão dizer. A NVI diz assim: esteja com a mente preparada para a ação. Uma boa tradução. Por isso, tendo a mente preparada para a ação, sede sóbrios, diligentes, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência que sois, não se amoldem às paixões que tinhais anteriormente da ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Sim, em todo o vosso procedimento. Mas tudo começa com a mente preparada, cingindo o vosso entendimento, a vossa inteligência. Você crê nessas palavras? Sim ou não? Você crê verdadeiramente nessas palavras? Você crê que é assim que funciona no reino de Deus? O que havia na sua vida antes de você se entregar para Jesus? Você servia a quem? Você era entregue a quê? Você tem mantido ou voltado para essas coisas das quais ele fala? Das paixões ou dos pecados capitais, da qual você, pela ignorância, estava escravo? Qual tem sido o seu proceder? Desde os pensamentos e emoções. Você crê que devemos ter pensamentos santos, emoções santas, comportamentos santos? E que isso só é materializado, forte, desenvolvido em nós, por aquilo que nós cuidamos, pelo olhar e pelo ouvir, e por aquilo que falamos principalmente? Você entende isso? Você crê nisso de fato? Que você quer ser santo e Deus tem para você uma vida de santidade e você só é santo quando você trilha esse caminho de fé? Qual tem sido o proceder? Primeiro, dos pensamentos, do coração, das emoções. É assim que a gente é vitorioso em Cristo. Quando a gente guarda bem as vias da alma. Quando os pensamentos são formados por aquilo que contemplamos de santidade. Visão de Cristo. Os nossos olhos estão fixos no Senhor. Eu vejo o que Cristo é em mim. Eu vejo a paz que Ele me dá. Eu vejo o que eu era e o que eu sou nele agora. Eu vejo essa alegria, eu vejo a poderosa palavra dele operando em minha vida, em minha família. Eu vejo isso, eu contemplo isso, eu vejo o testemunho dos mártires, eu vejo a notícia da igreja perseguida, eu vejo o que Deus está fazendo, eu vejo a transformação do Evangelho, eu vejo o poder de Deus. Eu vejo, o que eu vejo? É pelo olhar. Eu vejo a sua palavra. Eu falo de acordo com os oráculos de Deus. Eu falo submisso ao Espírito Santo.
para testemunhar a fé, para que essa palavra seja semente de fé. Para que eu falo? Eu como diz Paulo, eu como e bebo para a glória de Deus, para revelar a virtude como meio de comunhão. Por que eu faço isso? Porque eu penso sobre isso. Isso domina minha mente e meu coração. O que estamos lendo e ouvindo, o que estamos vendo. Quer falar? Ah, tá. A mente, ela não pode ser preguiçosa, lenta e desatenta quanto aos assuntos que Satanás quer sugerir em nossa mente. E ele sugere esses pecados capitais aí. A gente não pode ser lento assim, achar que a gente pode deixar passar sem combater aquela batalha no dia. A gente não pode ser lento. Senão, estamos entregues a ele. Satanás está ao nosso derredor, tramando a quem possa tragar. E como ele nos tenta? Pelas vias, quando a gente não vigia as vias. Por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, ele está ao redor, ele quer destruir vocês como um leão, ele quer tragar vocês. Resistiu firme na fé. 1 Pedro 5,8, eu quero trazer essa aplicação. Sede sóbrios e vigiai. Isso é virtude da diligência. Devemos ser sentinelas diligentes de nossas vias, de nossos ouvidos, de nossa visão, de nossa boca, de todos os sentidos, porque é por meio desses que Satanás nos destrói. E o sentinela, o que era o sentinela? O vigia é aquele que vigiava e guardava a cidade contra os inimigos, sempre atento, sem dormir. E Deus pede que sejamos vigilantes, fiéis sentinelas. Ouça, Deus quer que sejamos fiéis sentinelas do quê? Da alma, do coração, do nosso corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. A nossa alma foi comprada por Cristo, o Espírito Santo habita nela. Seja vigilante com aquilo que entra. Seja vigilante com aquilo que você fala. Seja vigilante com aquilo que você ouve. A nossa alma não pode estar flertando com as contaminações diabólicas, se de fato quisermos ser firmes na fé. E o que temos visto, irmãos? O que você tem ouvido e comido? Quem não cuida do que entra, não cuida do que sai. A lei da semeadura não falha. Não falha. Nenhum pecado é assim, pequei. Não. Não. Em todos os sentidos. Se a gente não cuida do que entra, a gente não consegue cuidar daquilo que sai. É ação e reação. Se você não cuida daquilo que você ouve, você não vai cuidar da formação espiritual da sua alma. Você não vai cuidar que as suas palavras sejam palavras santas e o seu pensamento santo. Antes da gente cometer qualquer pecado, há sempre uma longa preparação do mundo em preparar o nosso coração para aquele pecado. Porque o mundo, ele está preocupadíssimo em te conquistar pelos sentidos. Isso é o básico de quem um dia já estudou propaganda e marketing. Se estuda questões cerebrais para entender como o cérebro humano funciona, como ele reage a certos tipos de imagens, cores, sons. Para quê? Para conquistar o cliente, a atenção. E está o tempo todo assim. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Existe um passo a passo. Lembra de Sansão? Sansão para cair de forma humilhante em Dalila, não foi do nada. É 30 anos de pecados na área sexual. Para daí ser... Deus teve misericórdia? Teve misericórdia. Teve, mas as coisas não são de um dia para o outro. Ninguém chega à degradação de ter um pecado capital em sua vida de um dia para o outro. Ninguém chega no pecado da ira de um dia para o outro.
E o pecado da gula de um dia para o outro, da luxúria de um dia para o outro. Não, não. A gente foi dando crédito a essas coisas, a gente foi ouvindo o que a gente não deveria ouvir. A gente foi deixando as coisas do mundo formar os nossos pensamentos e emoções. A gente não deve permitir aquilo que Deus não quer em nossos corações. Porque senão aquele pecado vai absorver a gente por inteiro, mesmo que seja só um pecado. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, eu vou para a parte final já. Mas a gente precisa entender que nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. O que você gosta de ver? Violência, sensualismo, nudez, vida dos outros. Isso te excita, ficar vendo a vida dos outros, comentando sobre a vida dos outros, sobre fulano de tal, que aí você viu no noticiário, você viu que tal fulano de tal famoso fez isso, ganhou tal dinheiro, perdeu tal dinheiro, roubou tal coisa. Aí isso faz parte da sua alma agora. E com certeza você vai comentar com alguém. Às vezes na igreja. Você vai chegar aqui, ó, você viu o que está acontecendo lá em Brasília? Terminar o culto, você não vai comentar da palavra. Por quê? Porque você viu 8 horas de noticiário sobre Brasília. Que alma que aguenta isso? Não tem como. Quantas visualizações tem esses programas, né? De comida. Milhões. Quem alimenta isso? Os nossos sentimentos. A gente ama ver coisa que não presta. Ver coisa que às vezes a gente quer ficar irado, indignado, ou excitado com alguma coisa. Note, somos transformados por aquilo que contemplamos. Nós somos aquilo que contemplamos. Quero partir para a parte final. Como hoje eu introduzi algumas coisas, qual é a parte final? Eu quero ler com os irmãos um salmo. Qual que é a melhor decisão? Salmo 1, versículo 3. Ouça bem, é que eu vou ler rapidamente, depois eu vou para outro salmo. Salmo 1, verso 3. Não porei coisas más diante dos seus olhos, dos meus olhos. Faça esse voto ao Senhor hoje. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Não. Salmo 121, 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Coloque o seu olhar, o seu ouvido no Senhor. Pelos meios da graça, pela palavra, pela oração, pelo esforço de trabalhar as virtudes da fé em sua vida, para que você veja Cristo em você e através de você. E as pessoas também vejam isso, porque a vida do justo é como luz da aurora, brilha como o dia perfeito, é um testemunho. Eu quero terminar com Hebreus 12, 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Todos os dias, essa é a nossa vida, vida de fé. Considerar Cristo, contemplar Cristo, nos esforçar para olhar a Cristo, no comer, no beber, no assistir. O que isso tem de Cristo? O que isso vai me conduzir à pureza, à virtude, ao bem, à humildade, à santidade? Sim, eu vou ver, eu vou olhar, eu vou passar tempo com isso? Se não, eu descarto. Eu não quero contaminar a minha alma. Eu não quero, porque vai contaminar. Se for coisa ruim, vai! Como se atentar a Cristo? Oração fervorosa e vigilância constante. Comunhão com a palavra, com o Espírito Santo. É Ele que nos une a Cristo. É Ele que nos faz pensar nas coisas elevadas e não nas coisas de baixo. É Ele que nos convence do pecado,
da justiça e de uma sincera confissão. Assim nos tornamos sentinelas de nossos sentidos, quando nos colocamos sob o poder da graça, que opera em nós a transformação das vias da alma. É quando a gente coloca o nosso olhar, os nossos ouvidos, o nosso ventre, para se alimentar de Cristo e somente de Cristo. Amém? Eu acabei me estendendo nos recados e terminamos 10h33, 3 minutos aí de atraso. Eu ainda não terminei tudo que eu iria compartilhar com os irmãos, mas isso ficará para uma outra oportunidade. Quem entendeu a mensagem? Amém? Dá muito exemplo essa mensagem, com certeza, mas vigie. Vigie as vias da alma. Você é formado por isso, seu interior é formado por isso. Não pense que as coisas que você vê, ouve, não influenciam o seu interior, que influencia sim. Pai, nós somos gratos ao Senhor por sua palavra, por tua graça salvadora, transformadora, que visa nos guiar ao caminho do justo, ao caminho de luz. Purifica os nossos olhos do nosso coração, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos, para que possamos te glorificar, te exaltar, com toda santidade e pureza, com todos eles. O Senhor nos deu para que eles sejam meios para a gente conhecer o Senhor e tornar o Senhor conhecido. E não para a gente entregá-los aos prazeres da carne e aos demônios. Nos livre, Pai. E colocamos diante do Senhor, nos sujeitamos diante do Senhor todos os nossos sentidos. Tome todos eles em tuas mãos. Ó bendito Espírito Santo, com força, venha dirigir os nossos pensamentos. Venha nos convencer de se estamos ouvindo ou vendo aquilo que é impuro. Nos convença do pecado e nos faça guiar e trilhar um caminho de santidade para a tua glória, sempre. Amém. Amém. O que as crianças vão fazer?